Aqui MC Rick chegou para ficar com uma nova novidade que as mina vai adorar. Tem vários sabores e é uma sensação. Só você escolher que tu não vai se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Vocês vão chupar se não pode derreter. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Se não, vocês podem se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. As minas se lambuzam quando chupa picolé. Elas ficam muito loucas e não quer sair do pé. Já nova novidade que chegou neste verão, que elas vão provar e não vão ficar mais na mão. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Vocês vão chupar se não pode derreter. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Se não, vocês podem se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Aqui MC Rick chegou para ficar com uma nova novidade que as meninas vai adorar. Tem vários sabores e é uma sensação. É só você escolher que tu não vai se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Vocês vão chupar se não pode derreter. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Se não, vocês podem se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. As minas se lambuzam quando chupa picolé. Elas ficam muito loucas e não quer sair do pé. Já nova novidade que chegou neste verão, que elas vão provar e não vão ficar mais na mão. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Vocês vão chupar e não pode derreter. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Se não, vocês podem se arrepender. É o pico, 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 picolé. É o pico, 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 picolé. Queria agradecer aí a todo mundo, a família, né, que tá me dando uma força aí. É nóis. Fui.